Olá, alunos do nono ano, muito boa tarde. Eu sou o professor Wesley Lacerda, da sua disciplina de informática. Bem, na nossa aula de hoje iremos trabalhar 2 semanas do PET de vocês, tá bom? Então iremos trabalhar a semana 2 e também a semana 3, certo? Então vamos lá. Na semana 2 temos como objetivo conhecimento gráficos, né? E na semana 3 um outro gráfico também, né? Sendo que o conteúdo relacionado são tipos de gráfico na primeira semana. E na segunda já são principais elementos desse gráfico, certo? Então é um conteúdo muito interessante, muito bacana. E vamos aqui então estar aprofundando nele, certo? Então vem comigo. Acompanhe comigo aí a semana 2 no PET de vocês. Então temos aqui semana 2, né? Muito bem elaborada. Deixa eu só diminuir um pouco. Isso. Temos aqui semana 2. E aqui temos tipos de gráfico, né? Nesse caso aqui mostramos, né, o tipo de gráfico em formato de pizza, né? Que é o gráfico em pizza, certo? Onde a preferência por filmes dos alunos do terceiro ano, aqui temos uma escala, né? Então como é que é o formato do gráfico de pizza? Temos aqui dizendo, um gráfico de pizza, né? É um gráfico circular, percebam aqui, né? Que mostra como os conjuntos de dados se relacionam, né? Como eles estão interligados, né? Cada seção é proporcional à quantidade que representam e geralmente resultando em uma forma semelhante a uma fatia de pizza, né? Um gráfico de pizza é excelente para exibir dados e apresentar contrastes marcantes, certo? Então aqui é muito interessante, por quê? Porque é bem proporcional. Quanto maior o dado, quanto maior o valor, né? Ó, quanto maior o valor, maior a fatia, né? Quanto menor o valor, menor a fatia, certo, pessoal? Então aqui é muito interessante esse tipo de gráfico porque até pessoas leigas conseguem, né, entender o que o gráfico quer nos trazer, certo? Temos gráficos em linhas, né, que são colocadas, escaladas aqui por pontos, né? Uma escala aqui, um sobe e desce de linhas, de pontos, deduzindo aqui relações, né, seja aqui por valores, seja aqui por datas, né? Por exemplo, aqui como citado, tá bom? Então vamos lá ler aqui rapidamente, né? Poucas palavras. O gráfico de linha é um tipo de gráfico que exibe informações em uma série de pontos chamados de marcadores ligados por segmentos na linha. Então aqui tendo enunciado eu perguntei o seguinte para vocês. Defina o que é gráfico de linha. Vocês vão colocar aqui brevemente para mim, né? E aí vocês vão falar. Então desses dois gráficos aqui, o primeiro foi só para a gente pegar, né, o embalo. E no segundo vocês vão responder para mim, né, relacionado ao gráfico de linha, o que ele é. Certo, pessoal? Então vamos lá. Temos aqui também a nossa semana 3. Né? Semana 3, principais elementos do gráfico. Então vamos lá colocar na prática quais elementos são esses. Temos aqui novamente o texto que diz o seguinte. Em um resumo, né, o gráfico é um instrumento visual. Possui vários formatos e utilizados por expor resultados de estudos e pesquisas. Nessa perspectiva, né, ou seja, nessa direção, as principais características do gráfico são. Então aqui ilustrar aqui para vocês as principais características, pessoal. Vamos lá, quais são elas? Temos aqui então. Vamos lá então. Temos, né, entre um dos pontos principais o título, onde ele nos ajuda a identificar, né, o que está sendo exposto, é a cara do, né, a cara principal, né, é o cartão de visita do que está sendo informado no gráfico. Temos os números que são representados pelos resultados obtidos em uma pesquisa, né, é onde vai mostrar aí a escala e a comparação são os números, e os eixos em linhas horizontais, né, ou seja, linhas de frente, ou verticais, linhas laterais, que indicam taxas percentuais e outros valores, certo? Então, após absorver tudo isso, vamos então à nossa última questão, né? Questão número 1, semana 3, diz o seguinte. Marque a questão correta, certo? Então vamos lá. Letra A. Os principais elementos são título, número e eixos. Temos aqui algum deles, né? Alguns dos principais elementos são Excel, borracha e vidro. Letra C. Os principais elementos são pedra, papel e tesoura. E aí, pessoal? O que vocês acham? Os principais elementos são título, números e eixos, como foi abordado aqui, Excel, borracha, vidro, ou tesoura, pedra e papel. Vem aí para mim e marquem a questão mais correta, certo? Ou melhor, a questão correta.
Então é isso, pessoal. Vamos revisar aqui o nosso conteúdo apresentado, certo? Semana 2, o que a gente estudou? Os tipos de gráficos, certo? Onde temos o gráfico de pizza, que ele é escalado por percentuais de taxas e que são proporcionais ao seu tamanho. Gráficos em linhas, que são escalonados, né, por pontos, né, como aqui citado, são colocados por pontos ligados a um segmento de uma linha reta. Perfeito? E aí então vimos aqui tipos de gráfico, como funciona o de linha e o de em pizza. E aqui na terceira semana vimos os principais elementos, onde temos o título, temos os números e também o eixo, né, por linhas horizontais ou linhas verticais. Então é isso, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, né, abordando aí as nossas 2 semanas. Então concluímos com sucesso, né, mais 2 semanas aí do material nosso, tá bom? Então é isso, nos vemos na nossa próxima aula. Um forte abraço, tchau, tchau.